pessoal, essa é a nossa primeira lição do trimestre, que tem como título A Bíblia Descobre a Ciência. Já entramos no mês de julho e, infelizmente, por motivo de tudo que tem acontecido no mundo, nós não podemos ainda ter as aulas presenciais. Mas que bom que nós temos a ciência, que desenvolveu várias tecnologias, entre elas a internet, e nos permite fazer essa aula online. Nós devemos ter total confiança na Bíblia como a verdade de Deus para a humanidade, e também perceber que a Bíblia e a ciência não são incompatíveis, e que algumas divergências que existem são provocadas por cientistas que não creem em Deus. Vamos ler o texto bíblico na revista que está em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 12 ao 17. Vocês podem procurar para a gente acompanhar juntos, tá bom? Então está escrito assim, 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 12 ao 17. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Vamos para o nosso primeiro tópico. Por que eu creio na Bíblia? Você já se fez essa pergunta? Pense um pouco quais são os motivos, liste, comente aqui nesse vídeo. Quais são os motivos que te levam a crer na Bíblia? Outro assunto muito debatido. Deus existe? Saber que Deus existe é muito bom, mas não é o suficiente. Nós precisamos crer que Ele existe e também que Ele é poderoso, que Ele domina sobre todas as coisas, que através do amor dele preparou um plano de salvação para a humanidade. Nós estamos sempre vendo as descobertas da ciência através da escola, reportagens, da internet. E as pessoas que dedicam a vida a essas descobertas são chamadas de cientistas. Eles descobrem e criam coisas muito interessantes para a humanidade. E muitas vezes parece que eles sabem de tudo. Mas você na igreja e até mesmo na sua casa também está aprendendo e descobrindo coisas fantásticas sobre a palavra de Deus. A história de vários homens, de seus povos, curiosidades e ensinamentos para ter uma vida feliz e abençoada. Mas quem será que está sempre com a razão? A Bíblia ou a ciência? Em quem devemos acreditar? Será que a ciência nunca falha? Vamos tentar entender algumas dessas questões. Por que nós podemos acreditar na ciência? Os homens sempre procuraram conhecer o mundo para entender. E com o passar do tempo, esses conhecimentos foram aumentando e fizeram com que os homens descobrissem e inventassem coisas muito interessantes para ajudar a melhorar a vida das pessoas. Nós chegamos aos dias de hoje, quando a ciência está cheia de descobertas e invenções. Pare e pense nas invenções da ciência que você usa no seu dia a dia, nas descobertas científicas que ajudaram o homem a resolver vários problemas. Como exemplo, nós podemos citar a eletricidade, o telefone, o computador. Você já se imaginou vivendo sem alguma dessas coisas? A vida como ela é hoje depende da ciência para sobreviver. E nós também podemos acreditar na ciência, porque grande parte das suas teorias são comprovadas. Mas a ciência nunca falha? A ciência é feita por homens, e eles se utilizam da capacidade que foi dada por Deus, o Criador. Mas assim como os homens são imperfeitos, as suas obras também podem ser. Muitas vezes a busca em excesso pela fama, por dinheiro, pode atrapalhar algumas invenções. Tudo pode ter um lado bom ou ruim. Ao mesmo tempo que ela pode trazer benefícios para o homem, ela pode prejudicar a natureza, por exemplo, algumas invenções feitas. E por que nós devemos acreditar na Bíblia? Porque a Bíblia é a palavra de Deus e a sua revelação à humanidade. Através da Bíblia nós conhecemos a origem do mundo e do homem, sendo narrada pelo próprio Deus. A Bíblia é composta de 66 livros
que são divididos em Antigo e Novo Testamento. Eles foram escritos ao longo de 16 séculos, aproximadamente por 40 escritores, que viveram em épocas e em lugares diferentes. Muitos deles, ao menos, se conheceram. Portanto, é certo dizer que a Bíblia foi escrita por homens, porém todos foram diretamente inspirados por Deus. O apóstolo Paulo afirma que toda a escritura é inspirada por Deus. A palavra inspirada provém de duas palavras gregas, theos, que significa Deus, e pneu, que significa respirar. Sendo assim, inspirada significa respirado por Deus. Toda escritura, portanto, é respirada por Deus. Ela é a própria vida e a própria palavra dele. Mesmo tendo levado tanto tempo para ser escrita e tendo tantos escritores, o assunto central da Bíblia é sempre o mesmo: Jesus. Na palavra de Deus não há nenhum livro que desminta o outro. Tudo o que é lido no Antigo Testamento é confirmado no Novo Testamento. Nela, nós podemos observar fatos curiosos. Ao lermos a Bíblia, encontramos informações científicas que só foram descobertas muitos anos depois. Temos como, por exemplo, a redondeza da Terra. Em Isaías 40, 22, no início do versículo está escrito assim: Ele é o que está assentado sobre o círculo da Terra. Você sabia que antigamente muitos filósofos acreditavam que a Terra era plana? Eles não acreditavam que a Terra era um círculo. E em Isaías, a Bíblia já mostrava que a Terra era redonda. Outro exemplo é a importância do sangue para a vida. Está em Levítico 17 e 11. A primeira parte, o versículo começa: porque a vida da carne está no sangue. Outro exemplo muito interessante é sobre o ciclo das águas, que está escrito em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 7, que fala que todos os rios vão para o mar. Como esses homens sabiam algo que a ciência ainda não havia descoberto, se não fosse pela inspiração e pela direção de Deus? E a Bíblia, ela nunca falha? Claro que não, pois Deus não falha e nem mente, e diferente dos homens ele é perfeito. A Bíblia não é uma obra de seres humanos, mas uma obra que Deus usou homens para transmitir a palavra dele. Somente na Bíblia nós encontramos a verdade para conhecer nosso Deus. Mas e então, a Bíblia e a ciência são amigas ou são inimigas? Elas não devem ser consideradas inimigas, pois, como vimos, a Bíblia antecipou a ciência em muitas descobertas e atualmente a ciência confirma muitas revelações que foram feitas há séculos atrás pelas Bíblias. O que nós podemos concluir? Que você pode depositar toda a sua fé na palavra de Deus, pode desfrutar de boas descobertas feitas pela ciência e também refletir sobre as descobertas negativas e as consequências delas para o mundo. Leia a Bíblia diariamente, aprenda com ela uns ensinamentos maravilhosos e você verá que isso fará uma enorme diferença na sua vida. Deus abençoe.